Nascido em Umuarama, no Paraná, no dia 25 de abril de 1984, Claudemir da Silva, de 38 anos, é formado em História pela Unopar de Londrina e em Geografia pela Uniub de Minas Gerais, além de ser pós-graduado em Metodologia do Ensino de História por Barão de Mauá, em São Paulo. Professor há 8 anos na Escola Daniel Berg desde 2015, escolheu lecionar depois de desistir do curso de Ciências Contábeis que fazia. Decisão essa que o tornou um dos professores mais respeitados e aclamados dentro da instituição em que hoje trabalha. Hoje, ele concedeu uma entrevista para nós. Confira. Bom dia, professor. Bom dia. Bom, professor, vamos começar a entrevista. Quais são as maiores dificuldades como professor de História aqui dentro do ensino médio? Bom, minhas maiores dificuldades para dar aula, no caso em si, é em relação a comportamento. Comportamento. Porque dificuldade para dar aula não tem, porque o professor, quando ele entende conteúdo, de fato, ele sabe o conteúdo, ele consegue dominar a sala. Certo. Esse é o problema. Só que a maior dificuldade que hoje há no ensino médio é em relação à questão do celular, modernização. Que atrapalha um pouco, né? Mas isso aí vai da didática de cada professor. Tem alguma maneira que você usa para lidar com isso? Sim. Na explicação, por exemplo, eu peço para os alunos guardar o celular, né? E depois, nas horas das atividades, após a explicação, eu até deixo eles utilizar o celular para utilizar fazendo atividade com música, ouvindo. Beleza. Certo. Para a segunda pergunta, você mudaria algo no conteúdo de História? Como é apresentado? Você acha que falta alguma informação? As questões não são objetivas? O que você pensa? O que falta, para o meu pensamento, é uma linha do tempo, uma cronologia para os acontecimentos. Porque tem os conteúdos em si, mas os conteúdos eles são paralelos, eles não explicam a transição de um conteúdo para o outro. Então faltam as transições. Fica meio que dividido. Isso. Aí se eu for passar tudo para o aluno do dia que está no livro, fica meio que engessado. Certo. Tem algum exemplo de conteúdo que você lembre agora que acontece isso? Não, é geral. É geral. É de forma geral, só que como a gente já tem um bom tempo estudando nessa área, então eu já faço essa intermediação. Já é natural, já faço isso aí automático já. Pôr conteúdo nos slides não é difícil, não? Para produzir? É difícil produzir os slides. Aqueles slides mais antigos que eu utilizava, eu levava aí cerca de 7 horas para produzir. 7 horas. Agora esse outro, né, que já mudou, ficou um pouco, é 3 dias. 3 dias. Para produzir ou mais. Mas você acha que é isso porque dificultou fazer ou porque aumentou o conteúdo? Tipo, o livro... Porque, por exemplo, seus slides você coloca questões do livro, às vezes você coloca os textos do próprio livro. Você acha que foi porque aumentou o conteúdo que é apresentado no livro ou porque só ficou mais difícil mesmo com as plataformas, por aí vai? Cara, em relação... houve uma modificação no material e para ficar mais fácil a compreensão do aluno, eu tento simplificar ele num slide, às vezes retirando algo que já foi dos materiais antigos, olhando já o novo, né? E no meio eu coloco a minha explicação dele. Às vezes está nos próprios slides, muitas vezes. Certo. Vamos para a terceira pergunta. Você sempre fala isso, né? Maior ponto na sua carreira e o menor ponto que você teve na sua carreira. Em que sentido, assim? Como professor. Tipo, qual foi o ponto mais alto que você viu, assim, foi o melhor momento da minha carreira? E o ponto mais baixo você percebeu não estava tão bom ou você estava numa situação mais complicada? O ponto mais alto na minha carreira foi quando houve mais a participação dos alunos em si. Tá. Né? Não foi uma época específica, então? Não, uma época específica, isso vem com o tempo. Certo. Né? Porque literalmente cada professor o dia que eu falar aqui, por exemplo, o professor que estiver ouvindo, ele vai entender como é que funciona. Por exemplo, se ele assume uma turma que já tenha vários anos com o professor, ele vai sofrer uma barreira, porque rola a comparação. Entende? Rola a comparação. Se aquele é melhor, se aquele é outro melhor, então começa a surgir esse desafio para o professor. Então um dos maiores desafios para um professor é justamente esse fato de aceitação. Certo. Entendeu? O ponto mais baixo, professor.
ponto mais baixo é questão para mim, a parte mais baixa nessa situação aí é quando aquilo que eu estou passando muitas das vezes e não está tendo um retorno em si. Que tipo, fazer um exemplo, por exemplo, um aluno ele tira uma nota baixa, em si ele tira uma nota baixa na prova e eu não falo que o problema está no aluno, o problema está no professor. Eu sou esse professor. Se ele tirou nota baixa, é eu que estou agindo errado. Eu vou descobrir o que está acontecendo com aquele aluno, de fato, por que ele tirou aquela nota baixa. Se o problema está sendo no professor, na minha explicação, ou se o problema está sendo na própria casa mesmo, muitas das vezes, se ele está passando um problema familiar. Que isso acaba refletindo no ensino. Exato, ensino. Compreensível. É algum objetivo que você tem dentro aqui da escola? Cumprir ainda? Você sente, eu podia realizar isso na carreira, falta eu fazer isso? Eu queria mesmo, de fato, era o mestrado. Mestrado. Eu tentei mestrado, como você já sabe. O ano passado mesmo eu fui lá para Portugal tentar fazer isso, mestrado. Não deu certo porque o ensino daqui do Brasil não é o mesmo de Portugal, então eu teria que fazer toda a grade novamente, ou seja, toda a faculdade de novo. Né? Um mestrado do que especificamente? História do Brasil? Em educação. Educação. Metodologia. A minha ideia era a história do Brasil, dos portugueses do Brasil, a gente já sabe, eu sei ela. Eu queria saber a história nossa contada em Portugal. Depois de ter feito tudo isso, esse paralelo, aí eu ia defender a questão do imperialismo ainda existente. Entendi. Seria a sua ideia de a minha conclusão ideia, de curso? O foco conclusão de curso seria o imperialismo ainda existente. Tá certo. Você mudaria algo que você fez na sua carreira? Porque assim, todo mundo tem os pontos baixos, certo? Por exemplo, sua viagem para Portugal. Você acha que, se você pudesse hoje falar e voltar atrás, tipo, faria essa viagem ou não faria? Você faria mesmo essa viagem para conseguir o que você aprendeu com essa experiência, ou você mesmo assim... Não, já decidi já por mim mesmo. Você não faria de novo? Não faço não. É o que você arrepende de ter feito. Se eu soubesse que ia ser dessa forma, eu não teria ido. Mas graças a Deus, né? Tipo, foi e voltei. E acredito que eu fui um bom professor, né? Não para alimentar ego de forma alguma, mas se não fosse um bom professor, muitas das vezes, acho que não estaria aqui dando aula novamente. Então não me enquadro como um dos piores, mas também não me enquadro como um dos melhores, que sempre estou aprendendo, todo dia estou aprendendo, principalmente com vocês. Cada dia que passo eu aprendo mais, nunca sei tudo. Né? Quem sabe, acho que ninguém sabe tudo, né? Sempre procurando o melhor. E eu sou esse professor que eu tento sempre buscar o melhor para vocês, independente da circunstância. Né? Problema de casa, fica em casa, não posso deixar transparecer, mesmo que vocês consigam perceber muitas das vezes isso no semblante do professor, como de fato já aconteceu isso, mas eu tento sempre trazer algo bom para vocês, porque literalmente o Enem ele trabalha dessa forma, né? Nós, professores, principalmente eu, professor, tem que tentando trabalhar com a perspectiva de vocês no futuro, porque o Enem ele trabalha com esse olhar do passado, vivendo o seu presente com a perspectiva do futuro. Certo. Agora um bônus, olha para a câmera rapidinho. Você vai dá uma dica para os alunos do segundo ano, algum conselho. Que você diria? Bom, o conselho que eu dou para o segundo ano, de forma generalizada, né, para não interpretar de forma errônea, é estudar, gente, ter foco, que logo mais vocês já estão nas suas profissões, né? Salário do professor é muito bom, mas bom mesmo é eu passar na rua e ver um dos meus alunos ali e ver que ele conseguiu a sua profissão do sonho, né? A sua profissão do sonho, e ele me cumprimentar também, porque a maior gratificação de um professor em si é ver ele se formar. Certo. Professor, muito obrigado. Tamo junto.